O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deve entregar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda hoje, o decreto com nova regulamentação sobre as armas de fogo no país. O texto vai trazer normas para fiscalização das 939 mil armas cadastradas no país. A TV Globo e a Globo News apuraram pontos da versão atual da minuta do decreto, que deve reduzir o limite de armas de fogo por cidadão, além de centralizar o controle desse material na Polícia Federal ao invés do Exército, como ocorre hoje em dia. O decreto passará a valer quando for publicado no Diário Oficial da União. No entanto, ainda pode sofrer alterações e ainda não há previsão de quando ele será oficializado. A regra atual prevê um limite de 60 armas para atiradores desportivos, ou seja, pessoas que praticam tiro como esporte. Do total, são 30 armas de fogo de uso permitido e 30 de uso restrito. Já para caçadores, a norma atual permite a posse de 30 armas, 15 de uso permitido e 15 de uso restrito, e ainda não é possível precisar exatamente, como não foi oficializado, de quanto seria essa redução, mas já há essa intenção do governo federal. Eu queria começar com o Francês. Uma medida controversa, Francês? Cada governo coloca o seu olhar sobre a questão das armas de forma diferente. Me parece que quando houve aquela consulta pública sobre porte de arma, parece que a população brasileira aprovou, né, Edivaldo? Plebiscito, né? Foi um plebiscito. O plebiscito, a população aprovou, mas o governo não aceitou isso. Agora, eu acho realmente a pessoa ter 60 armas é um risco desnecessário para a comunidade, né? Mesmo que caçador, mesmo que atirador, competitivo, esportivo, né? Agora, também acho excessivo a afirmação, esse frisson que o pessoal tem de dizer que as armas dos atiradores esportivos e dos caçadores acabam na mão da criminalidade. Não é. A arma que acaba na mão da criminalidade são basicamente fuzis metralhadoras e pistolas automáticas. E eles não compram oficialmente. Geralmente vem via Paraguai e outros países vizinhos aí, contrabandeados. Então, deixa o Flávio Dino fazer o que quiser, mas ele quer colocar a diferença mesmo que eu vejo aí, que ele quer colocar o controle de armas para a Polícia Federal, que ele diz que ele comanda a Polícia Federal, que é tirar do Exército, que tradicionalmente é quem faz o controle de armas no país. Vai lá, Neto. Com todo respeito, né, nada contra quem compactua com o governo, mas eu acho que o ministro ele tem algumas posturas que chamam a atenção, né, que não condizem assim com o que o governo pregou assim que assumiu, que é a pacificação, né, a reconstrução do país. É muito fácil para quem não quer andar em conformidade com a lei ter uma arma de fogo. A gente sabe disso. Se não há controle nem no descaminho de mercadorias, na qual a Polícia Federal fica na nossa fronteira controlando, quem dirá se controlar as armas irregulares que entram no nosso país. É importante dizer que nas favelas, no Rio de Janeiro, que eu acho que é o maior exemplo onde a criminalidade atua de forma ostensiva, né, fortemente armada, há armamentos de guerra, armamentos militares dentro das favelas. Enquanto cidadão de bem, ele busca ter a oportunidade de ter o seu direito de praticar o seu esporte ou também colecionar essas armas, ao mesmo tempo se entra num aspecto na qual como se esse cidadão fosse um criminoso, estivesse cometendo algum crime ou agindo em conformidade com a lei. Acredito que, assim como tudo na vida, tem pessoas que têm o direito de atirar, que são CACs, que são pessoas extremamente preparadas, controladas, que agem aí da forma correta, como deveria ser lidado dessa forma, e tem pessoas que, às vezes, acontece de não agir dessa forma, e a gente sabe muito bem que acabam perdendo esse direito. Quem tem um BO tem suas armas apreendidas. Quem age em desconformidade com a lei Luiz, tem suas armas apreendidas. Então, eu acredito o seguinte, é muita pretensão do governo, não sei se uma questão política da coisa ou uma questão de ir contra o que o antigo governo acreditava. Os governos eles têm que dar continuidade, não querer desfazer tudo que o outro fez, porque acaba, com certeza, dividindo opiniões. Emerson Celestino. Eu queria ver esse mesmo empenho do atual governo, principalmente do ministro da Justiça, que já subiu o morro
com pouca segurança, quase nenhuma, né, no desarmamento dos narcotraficantes, da bandidagem que anda por aí assustando a população brasileira. Né? A gente não vê esse mesmo empenho do atual governo. Essa regulamentação é uma proibição, né? Como a regulamentação da liberdade de expressão. Falam um nome pomposo para falar que é proibição, é censura, tudo por trás disso tudo. Eu acho que o atual governo descaracteriza e caracteriza, né, por ser assim, um governo de esquerda, um governo que beneficia os seus, né, e quer destruir tudo que já foi plantado lá atrás, tudo que deu liberdade para, por exemplo, os proprietários rurais, né, de andar em toda a sua propriedade armado e não só dentro de casa como era antigamente. O atual governo ele peca em alguns detalhes a respeito dessa segurança que eles acham, né, que faz parte da Polícia Federal, e a gente lembra que o senador Moro, né, saiu falando que o presidente Bolsonaro, na época, comandava a Polícia Federal, e ele prevaricou naquela época. Né, o governo ficou depois provado que o presidente Bolsonaro não coordenava, não mantinha relações estreitas com a Polícia Federal. Né, deixava a Polícia Federal ter a liberdade. E a gente vê no atual governo essa diferença, né, aparece, e nas falas do próprio Flávio Dino, ele fala, né, que comanda a Polícia Federal. Então, assim, tudo isso está vindo à tona. A gente vai saber agora com a CPMI aberta do dia 8, né, tudo que foi plantado pelo Flávio Dino, tudo que ele foi falado a respeito dos CACs, né, do pessoal que estava lá na esplanada, o pessoal da Polícia Federal que participou. A gente vai saber tudo a partir de quinta-feira. Divaldo Magro. Bom, minha posição sobre armas sempre é a mesma e segue na direção de ser contra a arma na mão de quem não precisa ter armas. Só lembrando que em 2020 o Exército alegou falta de estrutura para fiscalizar. E até houve um intervalo, se eu não me engano, de 2 anos para fazer uma espécie de transição ou buscar uma solução para esse problema de falta de estrutura e fiscalização do Exército Brasileiro. Agora, com essa unificação de cadastro, que isso não é desse governo, vem se tentando fazer essa unificação dos cadastros da Polícia Federal e do Exército, para que você tenha um pouquinho mais de qualidade, né, nesse processo de liberação de arma para o cidadão. Convenhamos que você ter liberdade para ter 30 armas, Vitor, é isso? Hoje, pelo projeto, pelo atiradores desportivos até 60 armas, 30 para uso e 30 para uso restrito, né? Pois eu acho uma enormidade de arma de um cidadão. Eu entendo que o cara que pratica o tiro esportivo tenha isso como esporte, como uma profissão, entendo, é saudável, nenhuma discussão a respeito disso. Mas me parece também que o número de munições que era permitido ao cidadão, armas controladas, armas de uso restrito, havia uma certa permissividade do governo anterior em relação a isso. Eu acho que nem se pode apertar demais e nem se pode afrouxar demais. O que se tem é uma medida paliativa, que se busca a compreensão que a arma definitivamente não é um instrumento de defesa, é um instrumento de ataque. Então, que a arma permaneça tão somente... cigarro, carro, então vamos entrar nessa discussão. Mas nós refinaríamos o debate, não vamos proibir carro também, vamos também. Então vamos ser justos, que é preciso entender que é necessário uma legislação minimamente mais rigorosa para que a gente não tenha um volume de armas na mão do cidadão despreparado para o seu uso. Então eu sou contra a arma, deixo muito claro, sou contra qualquer tipo de arma, né? Eu uso o verbo tão somente a minha arma, eu uso a minha capacidade de escrever e eventualmente de falar, que eu não falo tão bem quanto o Neto. Mas enfim, eu entendo que é preciso tomar alguns cuidados com relação, porque o Estado precisa se organizar de alguma forma, entendeu? É preciso uma organização do Estado em relação a tudo, sabe, Celestino? Mas também sobre arma, que é o tema desse debate neste momento.